Em 25 de outubro do ano passado, 25 de outubro de 2020, eu preguei um sermão intitulado Cartas Vivas contra Letras Mortas. Foi nesse púlpito, foi nesse lugar, esse púlpito que eu ocupo dominicalmente há mais de 30 anos. Desse lugar eu preguei essa mensagem, Cartas Vivas contra Letras Mortas. Foi o último sermão de uma série intitulada Cartas para o Novo Mundo. E foi nesse sermão, Cartas Vivas contra Letras Mortas, que eu pronunciei os 8 minutos mais polêmicos da minha história de pregador. Nesses 8 minutos, eu fiz as declarações: a Bíblia precisa ser atualizada e a Bíblia é um livro insuficiente. 2 palavras: atualizar, insuficiente. 8 minutos, num sermão de 50 minutos, numa série de 13 sermões, numa história de mais de 30 anos. E foram exatamente esses 8 minutos que deram origem a um processo disciplinar que culminou nessa última semana com o meu desligamento da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil. Aliás, você já deve saber, porque foi amplamente divulgado esse fato nas redes sociais, nas mídias sociais, e eu estou gravando agora porque a comunicação oficial me chegou ontem à noite, às 11 horas da noite, eu recebi os documentos e, portanto, eu posso agora me pronunciar para você. A minha primeira palavra é de gratidão. Gratidão pelo tempo em que eu fui acolhido como membro da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil. Eu fui resgatar a minha primeira carteirinha. Ela tem data de 28 de março de 1988. Eu era um jovem pastor, recém-casado, começando a vida. E hoje, depois de mais de 30 anos, quase 34 anos, eu me despeço da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil com gratidão e desejando que a Ordem seja um ambiente de inspiração, de comunhão, de orientação para tantos pastores, especialmente aqueles que, jovens como eu, lá em 1988, hoje também precisam, carecem de acolhimento, de direcionamento, de inspiração para as grandes demandas e os grandes desafios que o sagrado encargo pastoral impõe sobre nós. Então, a minha primeira palavra é de gratidão. Como você já deve ter ouvido, um homem em paz não quer guerra com ninguém. E eu quero dizer isso, eu estou na mais perfeita paz. Eu estou em paz com a minha consciência, eu estou em paz diante de Deus, eu estou em paz com a minha comunidade, com a Igreja Batista de Água Branca. Eu estou em paz. E a minha palavra também é dirigida a você que é membro da Igreja Batista de Água Branca. Você que é do rebanho Ibabe, como nós carinhosa e afetivamente chamamos. Você que faz parte do rebanho Ibabe. E você que faz parte do rebanho Ibabe e também as pessoas que, mesmo não fazendo parte do rebanho Ibabe, me dão o privilégio e a honra de me acolherem como pastor, como uma referência para a sua peregrinação espiritual. Eu quero agradecer muito, quero agradecer inclusive a quantidade imensa de manifestações de carinho, de afeto, de solidariedade, de apoio, de amor que eu e a minha família, eu e a Silvia temos recebido nesses dias. Então, é com você que é o rebanho Ibabe e com você que é a grande comunidade estendida que me acolhe pastoralmente, é com você que eu quero falar e prestar alguns esclarecimentos. Primeiro, a grande pergunta que me fazem, que me chega é: e agora? O que vai acontecer com você? Você não vai mais ser pastor? Você não vai mais ser pastor batista? Você não é mais o pastor da Ibabe? A Ibabe vai deixar de ser batista? O que vai acontecer? Então, deixa eu explicar para você. A Ordem dos Pastores Batistas do Brasil
é um órgão de fraternidade, é um órgão de comunhão. Não tem nenhuma ingerência sobre nenhum pastor batista e nenhuma igreja batista. Então, a ordem, ela não tem autoridade nem sobre a vida de um pastor e não tem autoridade sobre a vida de uma igreja batista. Isso significa que o fato de eu ter sido desligado da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil não afeta em absolutamente nada a minha relação com a Igreja Batista de Água Branca. Não afeta em absolutamente nada o meu compromisso pastoral com a IBAB. A autoridade pastoral da IBAB pertence à IBAB. Outra coisa importante que eu quero dizer para você é que o fato de eu ter sido desligado da Ordem dos Pastores Batistas não me qualifica ou me desqualifica como herege ou como não ético. Eu fui desligado, segundo o documento oficial, por não cumprimento do Código de Ética da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil. Mas isso não faz de mim uma pessoa não ética e muito menos um herege. Não compete à Ordem dizer o que é a heresia e o que não é heresia, o que é ético e o que não é ético. Compete à Ordem dizer o que ela acredita que é heresia e o que não é heresia, o que é bíblico, o que não é bíblico, o que é ético e o que não é ético, para ela. O que ela pode dizer é que, no contexto dela, eu não me enquadro nos critérios considerados éticos ou ortodoxos, bíblica e teologicamente. Mas, justamente por isso é que eu sou batista. Entre os princípios distintivos dos batistas, e os batistas têm uma história de mais de 500 anos, estão, por exemplo, a liberdade de consciência, o livre exame das Escrituras, a competência do indivíduo diante de Deus. Então eu sou batista não porque eu subscrevo um código doutrinário ou porque eu subscrevo um código de ética sem ressalvas, ou porque eu me submeto absolutamente a um código de ética ou a um código doutrinário de uma ordem ou de um órgão representativo denominacional. Eu sou batista justamente para ser livre, ou por ser livre da obrigatoriedade de ter que subscrever e de me submeter absolutamente. Então isso é ser batista, é conviver com essa liberdade, é conviver com esta pluralidade, é conviver com essa diversidade. Inclusive, o processo disciplinar ao qual eu fui submetido e o meu desligamento está sendo questionado por um sem número de pastores batistas. E muitos deles, inclusive, me encorajam a entrar com um recurso, a questionar o processo disciplinar e tentar rever a situação. E, como eu disse, um homem em paz não quer guerra com ninguém. Então, eu não quero isso, não é esse o meu caminho. Eu estou com a minha consciência em paz, com a minha consciência tranquila. Estou em paz com a minha comunidade, vou continuar fazendo aquilo que faço há quase 40 anos, que é ser pastor de uma igreja local, de uma igreja batista, e há mais de 30 anos da IBAB. E graças a Deus por isso. Então, aquilo que está acontecendo comigo é algo que não diz respeito somente a mim. E isso é o que é mais importante e o que é mais preocupante. O que está acontecendo comigo, esse processo disciplinar e esse desligamento, reflete, é simbólico, é icônico de um momento de mundo, de um momento de Brasil, e reflete explicitamente que existe uma ruptura no movimento evangélico brasileiro, inclusive uma ruptura no movimento batista no Brasil, na denominação batista do Brasil. Esse momento da minha vida é uma gota, é mais uma gota num rio que vai se tornando cada vez mais caudaloso e que vai gerar um novo lá na frente. Porque há muita inquietação, há muita indignação, há muito inconformismo, há muito questionamento. E há muita gente interessada, sim, em repensar, em refletir, em reafirmar liberdades. Há muita gente interessada, sim, em atualizar o entendimento das Escrituras, atualizar o entendimento do Evangelho. E isso está acontecendo, e está acontecendo nos seminários, está acontecendo nas igrejas, em centenas de igrejas.
E me preocupa o fato de que muitos pastores que não têm a mesma visibilidade que eu tenho, em muitas igrejas pequenas no nosso país, estão sofrendo essa mesma tentativa de controle. Por exemplo, a Comissão de Ética, quando me chamou, me convocou a prestar esclarecimentos a respeito de desvios teológicos e doutrinários. Eu compareci à reunião e disse, olha, eu estou disposto a prestar esclarecimentos, mas quais são os meus desvios teológicos e doutrinários? E eu pedi que me encaminhassem por escrito e recebi uma lista de 15 perguntas. E decidi responder às perguntas na forma de um documento, e está aqui, redigi um documento, um texto longo, uma dissertação bíblica, teológica, que encaminhei à Comissão de Ética e vou disponibilizar para você um e-book para você baixar, para você ler o texto intitulado Sobre atualizar a Bíblia insuficiente. Então eu encaminhei à Comissão de Ética. E a Comissão de Ética pediu que eu me retratasse, pediu que eu me desculpasse, e eu disse, eu não posso fazer isso. E apresentei as razões pelas quais eu não poderia. E não foi suficiente para os irmãos, não foi suficiente para a Comissão de Ética, para o Conselho da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, Seção São Paulo, e eles então efetuaram o meu desligamento. Ok, está correto, eles fizeram o que julgaram que deveria fazer, e eu fiz o que julgo que deveria fazer. Porque o que eu fiz, na verdade, eu não fiz essa semana. Eu não fiz ontem. Eu não fiz domingo passado, eu não fiz num documento, eu não fiz em reação a um processo disciplinar. Eu não fiz nem mesmo no sermão Cartas Vivas contra Letras Mortas. Eu tenho feito há 30 anos, ou mais de 30 anos. Eu tenho pregado o Evangelho dizendo que a religião, ela é, na sua índole institucional, a religião, ela é autoritária, ela é dogmática, ela é legalista, ela é moralista, ela é vertical, ela é hierárquica, ela é excludente. E eu tenho dito isso a minha vida toda. E o meu sermão Cartas Vivas contra Letras Mortas foi um sermão em que eu disse, olha, nós precisamos atualizar a Bíblia, nós precisamos tratar a Bíblia como um texto insuficiente, nós precisamos olhar as Escrituras e discernir o Evangelho revelado na Bíblia Sagrada, porque senão nós continuaremos a construir comunidades verticais, dogmáticas, autoritárias, violentas, que promovem exclusão. Então, interessante, eu hoje experimento aquilo que disse que acontece e que já vi acontecer tantas vezes. Como diz o meu filho, no mundo de exclusão, quem é contra a exclusão é excluído. Então, é muito simbólico que eu seja desligado da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil por ter pregado um sermão dizendo que precisamos parar de excluir pessoas. É muito icônico e é muito profético que eu seja desligado da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil por ter dito que se continuarmos a tratar a Bíblia de maneira dogmática, autoritária e com essa leitura fundamentalista, nós continuaremos excluindo pessoas. Então eu fui excluído por dizer isso. Eu fui excluído por ter dito que devemos aprender ou reaprender a reler e ler a Bíblia para parar de excluir pessoas. Então o que eu vou fazer? Eu vou continuar fazendo o que sempre fiz. Eu vou continuar pregando o Evangelho do jeito que eu sempre preguei. Eu vou continuar dizendo que o Evangelho é o Evangelho da graça de Deus. E eu quero continuar cooperando para que surja no nosso país não apenas uma comunidade como a IBAB,
mas centenas e outras incontáveis comunidades que existem no nosso país, que são comunidades que pregam o evangelho do acolhimento, da inclusão, do perdão, da reconciliação, da graça, e não o evangelho do controle, não o evangelho da tutela das consciências, não o evangelho da exclusão e não o evangelho da segregação. Esse trabalho de construir comunidades assim é um trabalho inacabado. Eu hoje estou experimentando ser excluído, ser desligado, ser considerado inadequado, ser considerado não ético, ser considerado herege. Eu hoje estou experimentando isso. Mas eu não sou o primeiro e, infelizmente, não serei o último. Então, eu queria convidar você a somar, a dar as mãos, a abraçar, acolher, incluir, para nós construirmos no nosso país comunidades que sejam uma expressão do Evangelho da graça de Deus. Se você pergunta, Ed, você se sente injustiçado? Você se sente perseguido? Você se sente vítima? Não, eu não me sinto vítima de nada, não me sinto perseguido, eu não me sinto injustiçado. Por quê? Porque sendo coerente com a minha consciência diante de Deus e com a minha história, e com a maneira como eu compreendo o Evangelho e como eu prego o Evangelho a minha vida toda, alguns irmãos, nesse momento, entenderam que o que eu falo e o que eu ensino e a minha pastoral não é aceitável, não é adequada para eles. E eles têm esse direito. Então eu sigo com a dignidade que se exige de mim de me manter fiel à minha consciência, ao Evangelho, conforme eu entendi, apreendi e conforme consegui discernir, lidando com a Bíblia Sagrada e a Palavra de Deus a minha vida toda. Então essa é a minha dignidade, vou continuar o meu caminho, vou continuar sendo pastor batista, sendo pastor de uma igreja batista, a Igreja Batista de Água Branca, e se Deus quiser, continuar sendo pastor e uma referência pastoral para um sem número de irmãos e irmãs que me têm no seu coração e no seu amor e no seu afeto, que eu retribuo com muita gratidão. Um beijo para você, que Deus abençoe você, a sua casa, onde você estiver, quando você estiver, que a graça de Deus alcance você. Amém.